Agora, então, eu gostaria de chamar a Andréa Seixas para falar um pouquinho por que a Abralinf, a missão, visão e valores, apresentação da marca e redes sociais. Não, aqui para mim está ótimo. Boa tarde a todos. Tá bom o áudio? Tá, né? Boa tarde a todos. Meu nome é Andréia, né, como foi apresentado. Deixa eu ver. Onde é que eu aponto aqui? Tá. Não, mas onde é que eu aponto isso aqui? O projetor é lá. Ah, tá. Mouse. Isso aqui é pouca intimidade com os equipamentos. Mas eu ainda não... Como que faz? Volta. Pronto. Deixa eu... Vamos... Opa. Pronto, essa sou eu. Então, gente, muito obrigada pela oportunidade, né, pelo Grefita e a doutora Anke pelo apoio. Isso aqui é um sonho que a gente está realizando, de encontrar outras pessoas com linfedema. Eu sou formada em Direito, especialista em Direito do Trabalho pela Universidade Cândido Mendes e Gestão Pública Judicial pela UFOP. E fui diagnosticada com linfedema primário em 1997. Na época, eu tinha quase 17 anos, né, 16 para 17, jogava vôlei, jogava basquete, era super ativa. E de uma hora para outra, meu pé inchou. Eu fui para um ortopedista para ver o que tinha acontecido. E ele disse assim, olha, esse edema seu, ele é um edema frio, não é da minha área, você vai para um angiologista. E meu sotaque está um pouco estranho, porque eu sou baiana e morei em Minas e agora estou em Santa Catarina. Então, assim, está meio misturado. E nessa época eu morava na Bahia, até que o diagnóstico não demorou muito, né? O angiologista que me atendeu, ele foi super diligente, mandou fazer um monte de exame. Vamos fazer aqui uns exames para excluir algumas hipóteses. Eu até fiz pesquisa de filária, porque Nordeste aí geralmente fala, mas pode ser que... Porque Recife é uma área de filariose ainda, né? Não sei se todo mundo conhece, quem está na internet, inclusive. A filária é um verme, né, que ele é transmitido pela picada do mosquito, que também transmite a dengue, né, e a chikungunya e tudo mais. E em Recife, em alguns lugares de Salvador, tem áreas endêmicas de filariose. E eu fiz essa pesquisa de filária, que é um exame de sangue que você faz de madrugada. Você vai num laboratório, dentro de um hospital. É toda uma coisa assim, não, mas uma hora dessa você vai fazer exame, tá tudo marcadinho e deu negativo, ainda bem. E fiquei com aquilo, né? Não, mas de onde vem esse problema, né? Esse inchaço? E, na época, o médico falou assim, olha, infelizmente, a gente não tem como tratar aqui, porque a gente não tem fisioterapeuta na cidade que trate linfedema. Você tem que fazer uma drenagem linfática que não é de esteticista. E a única meia que existia, assim, conhecida, que até hoje muita gente lembra do nome dela, que tem em todas as farmácias, era... né, que era para usar, e era uma meia 3/4, que garroteava, ficava assim, chegava até a machucar, mas era o que tinha. E nessa época eu fiquei cerca de quase um ano sem conseguir usar sapato. E um dos médicos que me atendeu falou assim, olha, isso aqui é para a sua vida inteira, se você quiser tratar, você vai para São Paulo, tratar ou com o Guedes ou com o Godoy, isso em 97, e você não pode mais comer proteína. Tinha isso, da proteína. Porque o edema linfático, ele tem proteína, então se você comer proteína vai ser horrível. E eu, poxa, e agora? Eu adoro queijo, adoro chocolate, adoro... Né, na época eu comia carne, então eu passei quase um ano nisso, até que eu chutei o pau da barraca e
voltei a comer normal e tudo, mas assim, mas meu pé voltou a entrar em sapato. Então eu fiquei 9 anos sem tratamento, porque eu morava na Bahia, não tinha tratamento, até que eu passei num concurso público e fui morar em Belo Horizonte. E alguns meses antes da minha posse, eu entrei no Orkut, conheci a comunidade de linfedema, e lá eu consegui a indicação de uma fisioterapeuta, que era a doutora Maria Regina Tertuliano Máximo, lá em Belo Horizonte, que ela fez um milagre, porque ela tirou 9 anos de fibrose na mão, né? Na mão e na pressoterapia, e com enfaixamento. Só que aí, como a Daniela falou, a Dani Avona, né? A gente aceita, depois começa a tratar, e aí eu voltei, eu fiz uma rebeldia, eu comecei a avacalhar o tratamento e resolvi mudar para Florianópolis e fiquei 4 anos sem encontrar profissionais. E o que aconteceu ano passado, né, ainda bem, que aí eu voltei a me interessar de novo sobre isso e entrei nas redes sociais, né, no Instagram, e conversando com a Fernanda, que eu conheci na época do Orkut, e a gente se conheceu pessoalmente em Belo Horizonte, e ela me contando do blog, e eu já tinha conhecido, nossa, que aqui foi citado por um russo, né, para fazer coisa assim chiquérrima. Nossa, eu conheço uma pessoa que foi citada na Rússia. Aí ela sempre falava da associação e eu fugia, né? Não, você cria aí associação, depois eu me associo, mas eu quero só usufruir. Então, quando foi esse ano, né, que eu voltei para as redes sociais, né, que eu fiz o coisa, aí eu comecei a ter contato com a experiência da Europa, né, a experiência de um país como a Espanha, que é praticamente do tamanho de Minas Gerais, tem 11 associações de linfedema, de pessoas com linfedema. E aí a Fernanda voltou a conversar comigo, eu falei, amiga, no segundo semestre a gente conversa. E a partir daí eu entrei no grupo e a gente começou a caminhar mais com a associação. E por que a Abralinf? Por que a Associação Brasileira de Pessoas com Linfedema? Por que não uma fundação de pessoas com linfedema? Porque, gente, há uma distinção, né? A fundação, ela geralmente, ela nasce com um capital financeiro já constituído, ou um patrimônio, né? Alguém institui e fala assim, olha, esse conjunto de bens aqui vai servir para determinado fim. E o instituidor, ele diz qual é a finalidade. A fundação, geralmente, ela é fiscalizada pelo Ministério Público, né? Não tem uma participação tão aberta assim da sociedade. Já a associação é um grupo de pessoas que se reúnem para atingir um objetivo comum, né? Então, nós, assim, a gente não está colocando, né? Não vai comprar um prédio e dizer aqui vai funcionar a Abralinf, não. A gente se reuniu para começar a discutir, né, as finalidades da associação, como é que a gente vai fazer. E mesmo sem a Abralinf estar constituída formalmente, ela já começou a dar frutos, e esse encontro é um deles, né? E isso me deixa muito, muito feliz. Então, assim, a nossa missão ficou gigantesca e foi assim, nós começamos a conversar sobre isso no grupo, porque é muito importante a gente ter umas diretrizes, né? O que vai nortear o nosso trabalho? Quem nós seremos, né? Quem a Abralinf vai ser? Então, assim, já nascemos ambiciosos. Queremos promover a visibilidade das pessoas com linfedema no Brasil e as necessidades decorrentes dessa condição crônica perante as esferas pública e privada. Queremos também organizar, estruturar e mobilizar pacientes, familiares, cuidadores e interessados para ações práticas em favor do acesso universal aos tratamentos multidisciplinares mais atualizados e eficazes relacionados ao linfedema, como também para a garantia dos direitos sociais e outras medidas que visem a equidade, dignidade, respeito e não discriminação.
A nossa missão também é conscientizar sobre a importância da mudança de hábitos de vida para a redução dos efeitos progressivos e incapacitantes do linfedema, difundir conhecimento e informação de qualidade sobre o linfedema e patologias correlatas, promover a colaboração, a integração e convênios com outras entidades representativas de pessoas com linfedema, profissionais de saúde, instituições de pesquisa e demais entes públicos e privados. Então, assim, é uma missão que não vai ser hoje, nem amanhã, nem depois, que ela vai chegar. Ela vai ser um contínuo e a gente vai elegendo prioridades, mas a gente persegue isso. E também para demonstrar que não é uma pessoa nem duas que vão fazer isso, é uma união de todos, né? De todos que têm esse problema e que também trabalhem com isso. A nossa visão, o que, que a gente quer, né? Quem a gente quer ser também? Ser reconhecida como entidade sem fins lucrativos de maior referência na representatividade e fonte de informação confiável para pessoas com linfedema no Brasil, bem como no desenvolvimento de sinergias que proporcionem a melhoria da sua qualidade de vida. Isso aqui, a nossa visão de futuro também. E os valores, não são poucos, que a gente vai se nortear. Então, a partir disso, tudo que a gente falou, e desses valores, é que a gente vai constituir o nosso estatuto, e nós vamos nortear as nossas ações, as nossas condutas como associação. Ética, verdade embasada em evidências científicas, acolhimento, honestidade, transparência, independência, cooperação, solidariedade, respeito e responsabilidade. Aqui eu vou fazer a apresentação da marca, eu vou pedir para mudar de arquivo, por favor. Então, assim, como que começou isso? A gente estava numa reunião, assim, no final de dezembro, e a gente falou, nossa, não, já que a gente vai fazer realmente a fundação da associação no dia 6 de março, né, que era uma das coisas que a gente estava conversando no grupo, aí a gente falou, não, vamos ter uma identidade visual bacana, uma coisa bonita, assim, que dê esperança para a gente. Chega de tanta assimetria, né, quando a gente procura linfedema, é só os membros com inchaço, aquela coisa toda. Então, a gente conversou, assim, o que poderia representar a gente, né? Que tal algo relacionado ao sistema linfático e tudo? Então, assim, a Marro é uma empresa de design e eu procurei e a gente conversou no grupo para fazer a proposta da marca. Então, assim, num formulário de briefing, né, foi perguntado como é que vocês se veem, qual é a mensagem que vocês querem passar? De uma entidade representativa séria, ética, com coragem e perseverança para conquistar direitos em prol da coletividade, que inspira esperança, conhecimento e empatia. Acessível, prático, útil e belo. Porque a gente merece beleza também, não é, gente? E algo também como contemporâneo, inovador, natural, acessível, racional, jovem, extrovertido e sério também. Então, ela viu que o arquétipo da marca era um arquétipo prestativo, né, de quem se oferece para os outros. E essa foi a inspiração, que nós falamos, a gente quer algo relacionado ao sistema linfático e tal. Então, a designer, ela buscou, né, a gente também passou algumas referências, então ela conseguiu aquela imagem ali, que é um corte transversal de um linfonodo, e também com uma árvore ali, então veio a esperança e a união, e a criatividade e a acessibilidade. E aqui a paleta de cores, bem moderna, bem bonita, porque a gente falou também quais eram as cores que queríamos, né? Que eram verde, azul, e ela chegou nessa composição que é a nossa marca. É um linfonodo estilizado, com união, com beleza, com
beleza das flores, a leveza também. E as cores, assim. Eu sou fã. Fã da marca. E é algo assim para a gente se inspirar, para gerar identificação também. E além de moderna, jovial, acessível, né, ela inspira também uma confiança, uma vontade de estar perto, né, e uma esperança também que os nossos linfonodos, né, funcionem direitinho. Então, essas aqui são algumas aplicações que ela fez, assim, de possibilidades que a gente pode obter com a marca, se mais para frente. E aqui a Lidiane Caetano, que é a design da Marro Studio. Você pode voltar para o outro, só para finalizar? Bom, então, feita a identidade visual, né, nós agora conseguimos entrar nas redes sociais, tem coisa de uma semana, 2, né, que a gente fez. Então, aqui a gente tem nossa página no Facebook, que ela tem o nosso e-mail, que é abralinf@gmail.com, tem o Linktree, né, que é o link da bio do Instagram, que a gente colocou no Facebook também, que a gente compartilha coisas lá. Esse em preto, porque isso é um print do meu celular que vive em modo noturno, para enxergar melhor, com o nosso Instagram, da Abralinf, que isso foi feito ontem, gente. Tinha 464 no celular. E hoje a gente já tem mais de 500 seguidores. A gente está sempre crescendo de forma orgânica. E a ideia é disseminar realmente informação de qualidade e apoio também para as pessoas. E aquela outra... esse outro aqui é o link da bio, que tem todos os links úteis, como o link para o site da Abralinf, o link para o abaixo-assinado em apoio aos projetos de lei que estão em tramitação em Minas Gerais relacionados ao linfedema, o próprio link de inscrição aqui para o Enalinf, o link de um curso de linfedema que vai ser feito também no dia 6 de março, e o nosso Facebook. Então, qualquer coisa, vocês entrem nesse link também do Instagram, que tem tudo lá. Se a gente vai fazer um curso, se tem qualquer coisa, tem vários links lá importantes. E a gente também já está com... E nós já estamos também com o nosso site em construção, abralinf.org, porque a gente também quer ser internacional, tá? Então, assim, se colocar Abralinf no Google, aparece o primeiro curso, que foi o Desvendando Linfedema, que, na verdade, vai ser no dia 6 de março. Aparecemos também no primeiro Encontro Nacional de Pessoas com Linfedema do Brasil, né, que era a inscrição no Simpla. E a nossa página, né, a home, abralinf.org. E aqui como vocês estão vendo agora o site, né, que é só a nossa logo, e em breve novo site e tal. E eu quero apresentar para vocês, assim, qual é a pretensão, o que é que a gente quer que tenha no site. Uma página sobre quem somos, sobre o que é linfedema, ou como a pessoa pode fazer para se tornar associado, uma área própria do associado, né, uma área restrita do associado, onde ele vai ver a prestação de contas da associação, ter acesso ao estatuto, aos benefícios exclusivos dos associados, porque a gente quer fazer convênio, quer fazer um monte de coisa. Um blog, que é onde vai estar os artigos e também as novidades, né, uma coisa vinculada, organizados por categorias. Lista de contatos de profissionais, que é o que, né, que você já fazia, o que acontece ali pelo Facebook, mas está um pouco disperso, a gente vai querer centralizar ali. Links úteis de outras associações e outras entidades de pesquisa, e tudo é uma biblioteca de artigos, né, dos estudos e material também que pode servir para a entrada de ações, para
pedir laudo, essas coisas assim. E também um módulo simples de votação para assembleias. Deixa eu ver se eu já acabei, porque eu não lembro mais, não. Sim, então aqui os nossos canais da Abralinf. No Facebook, é só colocar Abralinf, que você já encontra no Facebook, no Instagram e também na internet, abralinf.org, o e-mail abralinf@gmail.com. E a mim vocês encontram na internet no meu perfil do meu eu linfático, eu tenho linfedema. Muito obrigada e, como eu vou falar de novo, eu vou ser breve. Obrigada.